perdi a concentração. Agora passa para outra. Vamos em frente. Vamos lá? Vamos lá. Rogamos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que abençoe esse espaço, ainda que virtual, que dividimos hoje, e pelas suas vibrações de luz, possamos cada vez mais nos empenharmos no estudo, no aprendizado da doutrina espírita original de Kardec, que esse sentimento possa mexer em nós, levar até nós também a possibilidade de divulgarmos essa boa nova tão esquecida, mas que agora está sendo revitalizada para todos aqueles que a desejarem conhecer. Graças a Deus. Então vamos. Hoje a gente vai seguir com mais umas maravilhosas apresentações da nossa profissional Juliana. A Gênese. Hoje a Juliana vai nos falar, ela é amiga de Galileu, ela vai nos falar sobre teorias da Terra. Pode falar, Juliana. O bebê eu só tiro. Só pode, né? Eu, profissional, aonde? Amiga de Galileu. Deus sabe o quanto que eu apanho para montar isso daí, mas enfim. Geóloga, filósofa, psicóloga. Repararam vocês que hoje a gente está com a energia elevada? Repararam vocês? O Conde já apareceu. Eu vi. Já, o duplo etéreo dele já apareceu, já deu energia suficiente para ele se materializar ali. Um dia teremos os dois materializados, né? Mas, por enquanto, o máximo é um. A Gênese. Então, vamos lá. Então, hoje é o capítulo 8 e o 9, segundo Dona Juliana. Então, vamos lá. É curtinho esse capítulo, só tem 6 itens, ele é bem tranquilo. Perfeito. Todo mundo vendo a tela aí, né? Certo? Todo mundo vendo a apresentação? Agora sim. Sim. Teorias da Terra. Tem uma nota aqui, nota 98. Preciso compreender o contexto cultural no qual Kardec elaborou este capítulo. Até Buffon, a hipótese da criação instantânea da Terra há 6.000 anos atendia aos interesses da Igreja em fazer prevalecer as Escrituras em detrimento das conquistas da razão por meio da ciência. Em seu tempo, e a tese do bispo James Ussher, de a Terra ter sido criada no ano 4004 a.C., no dia 26 de outubro, às 9 horas. Olha que legal, tinha até hora, né? Isso aqui é precisão científica. Isso aí é o resto, é história, papo furado, o resto. Eu estou satisfeito com isso já. Para mim já deu, podemos encerrar, pular o capítulo já. Porque já tem uma data precisa que eu nunca soube. Então, vamos lá. Buffon substitui o cara que estraga, né? A festa dos outros. Buffon substituiu a ideia de um mundo criado por Deus instantaneamente pela de uma evolução progressiva do mundo, das formas vivas, e leis universais abrindo caminho para a ciência. A partir dessas primeiras teorias, a evolução da ciência permitiu considerar a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos. Começou a complicar o negócio. Inicialmente, uma esfera incandescente, a compreensão de uma nuvem de gases e poeira cósmica. Aos poucos,
Esfriando, formou-se uma sólida camada à crosta terrestre, ou seja, a teoria da compensação, considerada seguida por Kardec, antecipa esse modelo atual. Aí temos uma foto que a Juliana conseguiu dos arquivos dela, a época de formação do mundo, né? Então, Estava lá. com certeza, né, Ju? Isso é o máximo. Não? Similarmente, também, o Espiritismo com Kardec tira os fenômenos espíritas do campo do sobrenatural e da teologia, trazendo-os para o campo da ciência. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, fica melhor para mim. Agora, teoria da projeção. De todas as teorias sobre a origem da Terra, aquela que teve mais crédito é a de Buffon. Observando todos os planetas se moverem na mesma direção pela uniformidade, Buffon conclui que eles foram postos em movimento pela mesma causa. Conde de Buffon, de 1707 a 1788. Entendem agora a superioridade do nosso conde, né? Era a mesma laia desse conde famoso aí. Né? Por isso que ele é um ser mais evoluído, né, Juliana? Então, naturalista, matemático, biólogo e cosmólogo. Mais ou menos como o nosso, um pouco menos, claro. Segundo Buffon, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, o cometa teria se chocado com ele, raspando sua superfície. Destacou uma porção de matéria que foi projetada no espaço pela violência do choque e se dividiu em vários fragmentos. Estes formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pela combinação das forças centrípeta e centrífuga. Os planetas seriam partes da substância incandescente do Sol e, consequente, teriam sido incandescentes em sua origem. Para se resfriarem e se solidificarem, levaram um tempo proporcional a seus volumes. Quando a temperatura permitiu, a vida surgiu nas suas superfícies. Em razão da diminuição gradual do calor central, a Terra chegaria a um resfriamento completo. Massa líquida seria congelada. O ar, cada vez mais condensado, acabaria desaparecendo. As baixas temperaturas causariam o desaparecimento dos seres vivos. Segundo Buffon, esse é o estado atual da Lua, um mundo extinto do qual a vida está excluída. O Sol teria um dia o mesmo destino. Segundo seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à temperatura atual. E em 93 mil anos, veria o fim da existência da natureza organizada. A teoria de Buffon está completamente abandonada pelo seguinte motivo. Acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com o planeta pudesse provocar a destruição deles. Sabe-se atualmente que eles são formados de uma matéria gasosa condensada. Segundo, a natureza incandescente do Sol é igualmente uma hipótese, que nada veio confirmar, e que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Hoje, a ciência admite que o Sol seja um globo composto de matéria sólida, volta em uma atmosfera luminosa, e não estaria em contato com a sua superfície. Terceiro, no tempo de Buffon, eram conhecidos apenas 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Amigo, tem microfone aberto. Tem que pedir para fechar aí. Tem aberto? Tem, tá dando interferência. Já foi. Fechei aqui. Já fechei o que tinha aqui. Pronto.
Quarto, os cálculos de Buffon sobre o resfriamento da Terra foram reconhecidos como inexatos após o descobrimento da lei do decréscimo do calor por Fourier. Não foram 74 mil anos para a Terra chegar à sua temperatura atual, mas milhões de anos. Então, a ciência vai evoluindo, né? E a gente vai aprendendo mais. Quinto, Buffon só considerou o calor interno da Terra sem levar em conta os provenientes dos raios solares. Sabe-se agora que, devido à espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo só teria, após longo tempo, uma parte insignificante da temperatura da superfície exterior. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento geral, seria necessária a extinção do Sol. Teoria da condensação. Terceiro item. A teoria da formação da Terra pela condensação de matéria cósmica prevalece atualmente na ciência. Se apoia sobre o grande princípio da unidade universal. Essas duas teorias tendem ao mesmo resultado: o estado primitivo de incandescência do globo, a formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, a existência de um fogo central e a aparição da vida orgânica, tão logo a temperatura tornou possível. Elas diferem pelo modo de formação da Terra e é provável que, se Buffon estivesse vivendo em nossos dias, teria tido outras ideias. São, pois, duas rotas diferentes, conduzindo ao mesmo objetivo. A geologia estuda a Terra até o ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior escapa à observação, podendo ser conjecturado a partir da lógica. Aquelas camadas todas, né, que a gente vê na Terra, que eles estudam por aí. E aí os eventos ficam todos marcados ali. Que aqui ele remete ao capítulo da semana passada, né, do esboço geológico da Terra. Isso. Porque como a geologia ela só vai estudar a parte, né, da Terra, ela só vai fazer afirmações sobre aquilo que ela pode observar, né? Justamente. O que a gente nota já, né? Quer dizer, fica claro, né? A gente está vendo isso, de que isso aqui se coloca, de certa maneira, até ao lado dos materialistas que estudam isso, mas completamente contra as religiões, né? Quer dizer, aquela história do fanatismo, de como a Terra é criada, de tudo isso. Mas ele tem um outro porém aí, que a gente é lembrado pelo Espiritismo o tempo todo, né? Eu acho, minha opinião, que é o seguinte: a gente não vê mais a ciência como a resposta definitiva, né? A ciência é a melhor resposta que a gente tem no momento, a melhor aproximação. Eu gostei muito desse termo. Ou seja, amanhã a gente descobre algo a mais, a gente evolui, se melhora, né? A gente evolui no conhecimento, no aprendizado e descobre novas coisas que novamente transformam o que a gente sabe. Então, é um ponto de observação móvel, né? A gente está andando junto na medida que a evolução vem. Acho que isso é muito importante, entendeu? E é isso mesmo, a gente está viver tá nesse ponto de observação móvel, e não você se cristalizar no lugar e daí em diante entender o mundo só com aquela visão que você tem. Tem que ser mais amplo, né? Que foi o que a igreja fez, né? A igreja resolveu os problemas todos e congelou aquela imagem daquele momento da maneira que era favorável a ela, e com pequenos ajustes que só favoreciam. Teoria da incrustação. Quarto, Kardec descreve essa teoria somente a título informativo, apesar de nada ter de científico. Deus, conforme a Bíblia, criara o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Porém, os geólogos contestam essa afirmação pelo estudo dos fósseis e milhares de indícios. Segundo o camponês Michel de... esse cara aí, né?
a nossa Terra é apenas um planeta incrustativo. Após o desaparecimento do planeta desconhecido, chegado à maturidade ou em harmonia com o que existia no lugar, ocupamos atualmente a alma da Terra, no lugar que ocupamos atualmente. A alma da Terra recebeu a ordem de reunir seus satélites para formar nosso globo atual, conforme as regras do progresso em tudo e por tudo. Apenas 4 desses astros consentiram na associação. Eu ouvi falar dessa revolta e os outros astros foram todos embora do sistema solar. A Lua apenas persistiu em sua autonomia, porque os globos têm também seu livre-arbítrio. Esse eu queria ver, livre-arbítrio de globo, eu queria ver. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu-se sobre os satélites, um raio magnético atrativo que colocou em estado cataléptico todos os elementos vegetais, animais e hominais que possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação só teve por testemunho a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes. Nunca me senti tão marionete na vida. Após a soldagem, as águas escoaram, as atmosferas se confundiram, começou o despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi tirado em último lugar do seu estado de hipnotismo e se viu cercado de vegetação e dos animais. Beleza, né? Tudo isso podia se fazer em 6 dias, com os operários tão poderosos como os que Deus encarregou dessa tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, a África a raça negra, a Europa a raça branca e a América a raça vermelha. Vocês são vermelhinhos, sabiam disso? Eu não sabia, não. Vocês são vermelhinhos. Então. Essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental. Deixa sem solução a questão da origem que se pretendeu resolver. Ela diz como a Terra teria sido formada, mas não diz como se formaram os 4 mundos reunidos para construí-la. Se cada um desses mundos, Ásia, África, Europa e América, trouxe suas matérias próprias, cada um teria sua geologia diferente, o que não acontece. Ao contrário, o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo. A ciência destruindo a crença, né? A ciência antiga, né? As camadas geológicas são da mesma formação, idêntica na composição homogênea, superpostas em todos os lugares, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção de um lado a outro, dos mares da Europa à Ásia, à África à América. Confirmam que as transformações ocorreram em toda a sua superfície. Mostram os períodos de aparecimento e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais igualmente nas diferentes regiões do mundo. A fauna e a flora, sob a influência de uma temperatura uniforme e mudando suas características em todo o planeta à medida que a temperatura se modificou. Se esse sistema houvesse sido concebido há apenas um século, poderia ter conquistado um lugar provisório nas cosmogonias especulativas, puramente imaginárias e fundamentadas sem um método experimental. Porém, atualmente não tem nenhuma validade e não suporta o menor exame porque é contestada pelos fatos materiais. Dava um bom filme, né? Isso é verdade. Bastante imaginativo. 6. Essa teoria seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra, bem como sua localização. Mas uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, por que não teriam podido desenvolver-se sobre pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra bem maior. De fato, fosse qual fosse a rapidez e a destreza com que se fizesse essa junção, ela não poderia ocorrer sem abalos violentos. Quanto mais rápida tenha sido, mais desastrosos teriam sido os cataclismos.
Parece, pois, impossível que seres simplesmente adormecidos do sono cataléptico tenham podido resistir a isso para despertar em seguida tranquilamente. Se eram apenas germes, em que consistiam? Como seres totalmente formados teriam sido reduzidos ao estado de germes? Estaria sempre a questão de saber como esses germes se desenvolveram novamente. Ainda nesse caso, teríamos a Terra formada por via miraculosa, mas por um processo menos poético e menos grandioso que o primeiro, o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão uma explicação da sua formação, muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da experiência e da observação. E daí ele constata as leis da natureza, né? Acabou, né? É um capítulo curtinho esse, é mais para a gente poder entender, né, de certa forma, a teoria, né, de Buffon, ele tem uma importância significativa na ciência, né, porque daí realmente ele vem trazer um entendimento científico mesmo, não essa questão de uma criação miraculosa, sem uma explicação, né? Então, acho que é por isso que Kardec traz, e esse capítulo, o esboço geológico e o próximo, os três se complementam, né? São capítulos que estão interligados para a gente poder entender um pouquinho desse avanço da ciência. Acho que não só esses, né? Todos aqui que a gente vai vendo científico, um vai complementando o outro para a gente entender o avanço da ciência, né? Que é importante. É uma coisa que fica clara também, acho que vale a pena ressaltar, né? Pelo menos eu acho que é interessante, é que se você pensar no pensamento da época, né, que existia na época e antes, onde a ciência não predominava, né, vamos dizer assim, as pessoas tinham as ideias mais mirabolantes possíveis. E daí você acabava adquirindo poder por essas ideias, né? Ou porque você dizia que você tinha um negocinho guardado, que só você sabia. Ah, eu tenho aqui um livro que só eu leio, né? Eu sou o cara da vila que só eu sei, entendeu? E de vez em quando eu escolho um iniciado que eu vou treinar e vai me substituir. Ou seja, essa maneira é uma forma de dominação do homem, né? Quer dizer, está ligada a que na medida que o homem evolui, ele começa a perceber que não tem nada a ver, né? Quer dizer, e como é que ele começou a perceber isso? Desenvolvendo esse pensamento científico, né? Onde você quer uma explicação das coisas, onde você consegue explicações, talvez não sozinho, mas estudando outras pessoas, outros cientistas que se dedicaram cada uma à área. Aí você vê, quer dizer, que naquela época, esse pensamento que a gente tem hoje não existia, né? Então, ó, esse desenvolvimento todo que a gente teve, ele é assim, importante para a gente hoje. E na época era uma luta que tinha, né? Agora, o engraçado é que mesmo com esse pensamento científico, a gente continua se submetendo aos homens da ciência, né? Que dizem, e muita gente vai atrás sem pensar. Então, eu acho que o segredo não está só em você ter conhecimento, o segredo está realmente no que a gente está fazendo, né? E no desenvolvimento de uma moral que ajuda a gente a viver num lugar melhor, de uma forma melhor, usar esse conhecimento da maneira certa. Então, assim, e faz pouco tempo, né? Você está falando de algumas centenas de anos, né? Que a gente começou a evoluir nessa direção, olha só. Né? Então, pode ser que as coisas estejam se acelerando em algum sentido aí para a gente. Vamos à próxima apresentação. Capítulo 9. A Gênese. Revoluções do Globo. Nota 103. Todas as explicações desse capítulo foram pesquisadas por Kardec nos manuais e obras de divulgação científica aceitos em seu tempo.
não constituindo ensinamentos originários dos espíritos. É um bom lembrete. Seu claro objetivo está em afastar a leitura ao pé da letra da Gênese bíblica, acompanhando a ciência progressivamente. Evoluções gerais ou parciais. 1. Períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações, com exceção do período diluviano, com caracteres de uma transformação repentina. Todas as demais transcorreram lentamente e sem transição brusca. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou um grande número de perturbações locais, que mudou o aspecto de algumas regiões. Duas causas contribuíram para essas perturbações: o fogo e a água. Fogo, erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinza e lava os terrenos circundantes, fazendo desaparecer cidades e seus habitantes, quer pelos terremotos e pelo sorregimento da crosta sólida, que empurraram as águas para as regiões mais baixas, quer pelo afundamento dessa mesma crosta em certos lugares, de maior ou menor extensão, onde as águas se acumularam, deixando outros terrenos descobertos e secos. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porção de continentes se separaram e formaram ilhas, que ao secarem, braços de mar ligaram ilhas aos continentes. A água, quer pela invasão ou pelo recuo do mar em alguns litorais, quer pelos desmoronamentos que, interceptando os cursos de água, formaram os lagos por causa de transbordamentos e inundações. Enfim, pelos aterros formados nas embocaduras dos rios. Esses aterros fazem o mar recuar, fazem novas regiões. Essa é a origem do delta do Nilo, ou do delta rodano. Dilúvio bíblico. Pelo exame dos terrenos dilacerados, pelo sorregimento das montanhas e as camadas que formam seus contrafortes, pode-se determinar sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual eles foram formados, e, por consequência, sua antiguidade relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade corresponde à sua elevação ou à sua natureza exclusivamente granítica, uma vez que massa granítica, ao se erguer, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim, pela observação, que as montanhas dos Vosges, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam no período de transição e são anteriores aos depósitos de Hulha. Vosges, período de transição. Onde é que fica o Vosges? Europa, né? Sabe onde é, Ju? Bonito. O Jura formou-se em meados do período secundário, sendo contemporâneo dos répteis gigantes. Pirineus formaram-se mais tarde, no começo do período terciário. Monte Blanco, 4.808, datam da metade do período terciário. Mont Blanc, né? Montanhas do Tirol são mais recentes, porque se formaram no fim do período terciário. Esses sorregimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações, mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, assim como pela interrupção e mudança dos cursos dos rios. Nota 104. El Jorullo é um dos 2 vulcões conhecidos que se desenvolveram no México
na história recente. O segundo nascido depois recebeu o nome de Paricutim, depois de uma aldeia próxima que acabou destruindo. Paricutim fica a cerca de 80 quilômetros a noroeste de El Jurúlio. O dilúvio bíblico é um fato cuja existência não se pode duvidar. Provavelmente foi causado pelo erguimento de uma parte de montanhas daquela região. Embora esse dilúvio tenha se estendido por uma grande área, sabe-se atualmente que ele foi apenas local, que não foi causado pelas chuvas, porque, ainda que abundante e contínua durante 40 dias, os cálculos provam que a quantidade de água caída não seria o suficiente para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Para os homens dessa época, que só conheciam uma extensão muito limitada da superfície do globo, foi como se a terra inteira tivesse sido invadida pelas águas. O dilúvio asiático foi evidentemente posterior à aparição do homem sobre a terra, já que a memória o conservou como tradição de todos os povos daquela parte do mundo. Revoluções periódicas. 6. A Terra, além do seu movimento anual em torno do Sol, que dá origem às estações, e o movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que origina o dia e a noite, possui um terceiro movimento, que se completa em aproximadamente 25 mil anos, que produz o fenômeno designado em astronomia pelo nome de precessão dos equinócios. Olha que interessante. Esse movimento consiste em uma espécie de oscilação circular que se pode comparar a um peão prestes a cair. Em consequência dessa oscilação, o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo vértice está no centro do planeta. Ele faz assim, é isso? A bola vira assim? Acho que é isso mesmo. Pelo desenho ali, né? Tem um eixo de rotação, ele vira no eixo. Mas leva bilhões de anos, né? O equinócio é o instante que o Sol, ao passar de um hemisfério para o outro, encontra-se perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, em 20 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, norte, e em 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral, sul. Ah, tá. Aqui você tem aquelas fases, né? Os equinócios e os solstícios. Solstícios é verão e inverno, equinócio é primavera e outono. Em consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, o que resulta em mudança também na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, plano da órbita da Terra. O momento do equinócio fica cada ano adiantado de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. E é esse avanço que se deu o nome de precessão dos equinócios. Com o passar dos anos, esses alguns minutos formam horas, dias, meses e anos. As consequências desses movimentos não puderam ainda ser determinadas com precisão, que só se pode observar uma pequena parte de sua revolução. Cataclismos futuros. As grandes comoções da Terra tiveram lugar na época em que a crosta sólida, por sua pouca espessura, só ofereceu uma tênue resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Essas comoções foram diminuindo de intensidade e de frequência, à medida que a crosta se torna consolidada. Ainda poderão ocorrer perturbações locais, por causa de erupções vulcânicas, por inundações súbitas de certas regiões. Mas passou o tempo dos cataclismos gerais,
como os que marcaram os grandes períodos geológicos. É preciso relegar as hipóteses quiméricas à possibilidade da colisão da Terra com outro planeta. A regularidade e a invariabilidade das leis que presidem os movimentos dos corpos celestes tornam impossível qualquer probabilidade de semelhante choque. A Terra, no entanto, terá um fim? Como? Isso é impossível de prever. Mas como ele está ainda longe da perfeição que pode atingir e do envelhecimento, seus habitantes atuais podem estar seguros. Dá para a gente parar, né, de uma vez por todas, de ficar especulando quando é que qual é a próxima vez que a Terra vai acabar, né? Pelo amor de Deus. Chega, né? De comprar jornal e ficar assistindo jornal na televisão falando do fim do mundo, né? O filmezinho até que é legal, né? Mas chega disso, né? Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Entrou, então, em um período de estabilidade relativa, no progresso pacífico que se realiza mediante a repetição regular dos mesmos fenômenos físicos e pela participação inteligente do homem. Porém, está ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí, ó, gestação do progresso moral. Até que a humanidade tenha crescido suficientemente em perfeição, tanto pela inteligência como pelas práticas das leis divinas, as maiores perturbações serão causadas mais pelos homens que pela natureza. Isso é, serão mais morais do que físicas. Parar de se preocupar com meteoro que vai destruir a gente aqui, se preocupar mais com a pobreza, com a fome, com a falta de instrução. Acabou. E aí, o que vocês acham disso? Essa é uma boa mensagem, né, nesse capítulo, né? Que chega de ficar acreditando que uma causa externa é que vai acabar com a gente. O que vai acabar com a gente é a nossa pouca elevação moral, que faz com que a gente se trate de uma forma danosa, né? Para dizer pouco aí, né? No caso, Sérgio, o que ocorre? Aquele livro O Fim do Mundo, né, que é romanceado do Flammarion, eu já passei por dois fins do mundo, você também, né, Conde? Então, não, mas o livro do Fim do Mundo, ele vai fazer uma análise balizada na ciência. Então, ele vai colocar até num determinado momento, que isso daí é a parte que ele coloca o eu dele ali, que ele bota um cometa batendo no Vaticano e levando o Vaticano embora, mas não destruindo a Terra. Um cometa que vai bater no Vaticano e vai acabar com o Vaticano. Mas ele coloca o fim do mundo pelo esgotamento da própria Terra, que ela tem um período, é matéria, ela tem um período de durabilidade quando já não haverá mais condições de vida aqui. E ela vai se desmanchar de uma forma natural, vai se extinguir. Não é pela atitude das pessoas. É o prazo dela que acabou. E essa de parte moral, independente de parte moral ou não, a Terra tem um prazo de validade. Pode dar a maior civilização aqui. Uma hora vai acabar o espaço e a Terra vai embora. Sim. Mas no momento, isso aí é uma coisa para alguns bilhões de anos, né? No momento. Mas bastante ainda. Eu acho que é o recado de Kardec que cabe para hoje, né? Muito próximo, né? Vamos parar de pensar em fim do mundo por erupção, inundação, cataclisma.
global. Não, o que ele está falando, o Kardec, é que vamos dizer assim, a mudança vai ser moral. Não vai ter nenhum aspecto físico que vai determinar isso. Isso. É isso que ele está falando. Ele está Então, as fazendo pessoas um ficam... link com o último capítulo, porque no último capítulo que ele vai trabalhar isso, os tempos são chegados. Então, a revolução que a gente vai ter, a briga que nós temos hoje é uma briga de ideias, né? Que seria o fim do velho mundo e a construção de um novo mundo, com um novo entendimento. Essa ideia de Deus, escatologia, como se Deus punisse, como se a espiritualidade jogasse bombas aqui, o maior mal que acomete aqui o planeta, há pelo menos uns 8, 9 mil anos, o que mais mata no planeta é a intolerância religiosa. O que mais matou mais que ideologia comunista, ideologia fascista, foi intolerância religiosa. Olha, Depois vieram as ideologias políticas. Mas o mal mesmo, que acaba o que é? Orgulho e egoísmo. que Ele é sempre tocou exatamente o link do capítulo 3, esse que você está falando. Qual é a causa do mal? orgulho e egoísmo. Exatamente. E aí ele também fala no capítulo 3 que às vezes o mal que a gente vê, muitas vezes o homem consegue evitar, né? E os males que o homem causa é muito maior do que esses cataclismos que a gente vê hoje local. Então, eu vi uma vez o atual presidente da FEB, o Godinho, ele falando assim, temos de tomar cuidado com a Gênese, porque na Gênese o Kardec vai dar a sua visão pessoal, como se nas outras obras fosse a espiritualidade superior que determina, indica e dá a palavra final. é mesmo? Ele coloca isso. A gente deveria tomar muito cuidado. Quando começou a história da Gênese ter sido não adulterada, e vamos dizer, a Gênese está em voga, as pessoas vão ler a Gênese, o que, que nós vamos fazer? O pessoal só lia o Evangelho, estava muito bom. Agora o pessoal vai começar a ler a Gênese e vai começar a ter ideias. Então ele pegou e deu esse depoimento tentando diminuir a obra. Faz sentido. Ele tenta diminuir, porque mostra, de uma forma lógica, a participação do todo, né? E também mostra que é uma criação não por vontade divina, fez-se a lua, fez-se a água, fez-se as montanhas. Não, é um processo paulatino que pede a participação de toda a sua criação. Ou seja, a participação dos animais, a participação dos minerais e, por último, a participação do homem. Né? Até quando coloca a ulha aí, que você falou lá dos montes Vosgos, né? Eu entendo como Vosgo, aí puseram Vosges lá, como se escreve lá na Europa, mas aqui a gente lê como Vosgos, quando estuda geografia aqui, que fica ali entre a França e a Alemanha. Ah, tá. O que acontece ali? Ele vai falar da ulha. Se a gente pensar ulha, o que é ulha? É carvão. Não é qualquer carvão. Que carvão que é a ulha? É um carvão que é derivado de restos de vegetais. Então, devia ter uma floresta que foi sobre a terra, né? Ficou embaixo da terra, envelheceu lá e virou carvão. Então, teve vida ali, teve destruição, colocou tudo para baixo, para tudo virar depois carvão de ulha. Não vamos dizer assim, que nem os dinossauros, que nem os restos de animais que vão virar petróleo. A ulha não, a ulha é só vegetal.
Então... Mas nota, é Kardec e os espíritos dizendo, abre espaço para a ciência. Vamos deixar a ciência falar. E vamos dar uma interpretação de cunho moral sobre tudo isso daí. Isso que é o que eu achei interessante, né? Esse trecho todo, ele faz questão de mostrar o que é a ciência, né? Porque para você, a gente ter um pensamento, vou mudar o pensamento para um pensamento científico. Mas nota, o que ele coloca muito, muito sutilmente na Gênese, mas é enfático. A verdade é uma descoberta diária. Isso. Não existe uma palavra definitiva na maioria das coisas, que é contrário à visão que o Rustanguista vai colocar. Não, os espíritos disseram, está falado, é assim. E Adão e Eva e pronto. Que nem os católicos vão falar. É bem isso. Mas ele coloca, olha, nós estamos desvendando o que é. Estamos no caminho. Por isso que Kardec muitas vezes fala, é por aí que vai ser resolvida a questão. Ele não está dizendo que a questão está resolvida. Está dizendo que vai ser encaminhada a solução de determinada questão, seguindo essa linha de descobertas. Quando vai ser determinada? Vai depender do progresso do homem. Depende da gente. Sim. Inclusive, quando ele coloca no slide anterior a esse, que ele vai falar que a gente está num progresso, né, num período da gestação da nossa moralidade. Porque a gente vê o quanto que o homem desenvolveu a parte da ciência, a parte da inteligência, mas ainda em termos da questão do progresso moral, do entendimento moral do ser humano, a gente ainda está num processo bem, né, menor. Vamos ver. Vamos imaginar, se em determinado assunto, todos os povos da Terra agissem quanto o japonês, quanto ao descarte de lixo, só 2% do lixo não é reaproveitado no Japão. 2%. Percebe como já mudou uma ilha pequena que não tem recurso? E 2% do lixo não é reaproveitado. O que eles fazem com esses 2%? Geram energia com termoelétricas com esses 2%. E quando eu coloco essas fotos, é para a gente refletir nessas questões, né? De o que o Espiritismo vem falar, quando a gente tem essa consciência da nossa participação como, né, colaboradores na melhora não só do nosso planeta, do nosso universo, porque tudo está dentro de uma lei, né? E a gente... Aqui, por exemplo, a gente vê qualquer capital, tem lixeira, e o povo não joga na lixeira. No Japão não existe lixeira. Foi abolida as lixeiras no Japão, com medo de alguém enfiar uma bomba nelas. Então, o japonês, ele descarta o lixo na sua residência. Ele carrega o lixo que ele produz e descarta no final do dia, separando, né, um do outro, na sua residência. E depois ele leva, nos fins de semana, naqueles clubes que eles têm espalhado por todas as cidades, que são os kaikan, que a gente fala kaikan, que é como fala lá no Japão, mas eu não sei o que significa, não. Aqui tem, no meu bairro, um kaikan. A gente, desde criança, é o kaikan do japonês lá. Mas são clubes que eles levam lá e eles separam de acordo com a finalidade. Metal, né, plástico, tudo é separado. E na Europa também se voltou, em grande parte da Europa, a não utilização mais de vasilhame de plástico para as bebidas. Tudo lá é vidro de novo, para evitar o uso de plástico. Então, são coisas que vai depender de quem? Da espiritualidade ou da atitude nossa? Nossa,
E essa questão que ele coloca do progresso moral, eu também acho importante fazer o link com essa questão que você vem trazendo, né, do entendimento da visão da igreja, porque dentro da visão, né, da igreja, a gente também é criado perfeito. E o que o Kardec está dizendo, né, que se a gente está na gestação do progresso moral, nós não nascemos perfeitos, né? E sim simples e ignorante, e a partir do momento que a gente vai desenvolvendo as faculdades enquanto uma alma, a gente vai adquirindo consciência da nossa responsabilidade, né? Não só com o planeta, com o universo, com as pessoas, né? Tudo isso vai trazer um novo entendimento, que é todo esse fechamento que ele vai falar no último capítulo, porque ali no último capítulo ele já vai falar assim, que a humanidade está madura, né, para esse novo entendimento da moral. Então, por isso que todo esse entendimento da moral foi vindo de um processo, né, progressivo. E ali, quando a gente vê o estudo do espiritualismo racional e depois o surgimento do espiritismo, trazendo esse novo estudo, né, das questões psicológicas, do entendimento da condição da alma, das leis que regem, a gente vai tendo um outro entendimento, né, uma outra colocação enquanto indivíduo, né, no mundo. Nós estamos agora aqui no nosso país, por exemplo. O pessoal está incensando a ideia de escolas cívico-militares. Nós tivemos de 64, 65 até 78, 79, escolas cívico-militares. Mudou? Adiantou alguma coisa? Você lá é condicionado a ter uma atitude lá dentro. É que nem você pegar um indivíduo dentro da igreja. Tudo santo. Dentro do centro espírita. Tudo santo. Saiu fora. Percebe? O problema não é o centro espírita, não é a escola cívico-militar. É o tipo de condicionamento. Você se condiciona aos ambientes. Não vai adiantar nada. Aí quando você está no seu lá, opa, aqui quem manda sou eu. Vai na tua rua e vê quantos separam lixo reciclável. Isso é uma questão de... Isso que você está falando, Conde, foi o que me veio no meu pensamento hoje, né? Lendo os capítulos, eu estava refletindo. E aí veio a imagem, às vezes, de uma instituição espírita. Então, geralmente você chega lá no horário determinado, você senta, você ouve uma hora de palestra, toma lá o seu passe e volta para casa, né? Quais são os dias que você tem a possibilidade de questionar, de fazer uma pergunta? É muito raro você ver um palestrante espírita que abre ali para um diálogo, para a pessoa tirar uma dúvida, um esclarecimento. Isso na minha visão, tá, gente? É o princípio da fé cega. A pessoa chegar ali, você fica lá falando 50 minutos, a pessoa sai de lá com aquele entendimento, ela não pode questionar, ela não pode tirar dúvida. É quase o mesmo mecanismo da igreja. Mas mesmo quando se abre o espaço, existe aquela visão de que quem está lá na frente falando é que tem razão. Então. Esse é o problema. O problema de construção do diálogo. Agora, o que você... Para você indagar alguém, você precisa começar a estudar. Ah, sim. E também dúvida, existe, por parte de quem está ouvindo, uma certa acomodação. Sim. Você sabe, não, foi fulano que falou. E nós também temos essa de cultuar médium. Nós cultuamos médium e espírito. Então, mas de certa forma, as instituições, o que eu quero pensar, as instituições, né, as casas, elas alimentam esse sistema. Porque também eu acho que vai da gente, como frequentador, como coordenador de curso, às vezes, né, como dirigente, a gente se posicionar. Olha, a gente pode fazer diferente. Será que a gente não está repetindo o mesmo modelo igrejeiro da pessoa chegar lá?
o que a gente fala que a gente está indo no centro espírita. Mas nós estamos indo no centro espírita ou estamos indo na Umbanda? Porque você vai na Umbanda, chega lá o preto velho e fala. E você pega, ouve tudo que o preto velho vai te aconselhar. Você vai lá, senta, o preto velho, o caboclo te aconselha. O público que vai nesse local, ele quer ser aconselhado. O público que vai na igreja vai lá falar com o padre, fazer as confissões, para ser aconselhado e perdoado. Ou mesmo com os pastores. Aí chega no centro espírita, nós não temos essa história de preto velho. Não, nós temos de branco velho. Porque Bezerra de Menezes, para tudo quanto que é lado, dá um monte de comunicação, uma que entra em conflito com a outra, porque as comunicações que vêm ficarão por meio. Mas assina lá, Bezerra de Menezes. Não, Bezerra de Menezes. Pelo Vanderlei, pelo Divaldo, pela coisa. Mas ninguém analisa o que está sendo dito. Foi Bezerra que disse, está falado. Não é assim. Qual a diferença nossa para o cara que vai procurar o preto velho? Não, nenhuma. Nenhuma, só mudou. É o branco velho no centro espírita. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então, porque ainda essa questão na moral, eu vejo ela fora de mim. Eu vou buscar fora de mim o entendimento do que eu tenho que fazer em termos de atitude minha. Né? E o espiritismo por que a gente vai buscar fora da gente? Porque vem aquela ideia de pecado. Você é pecador, sim. Você é vaidoso, você quer ser muito. E olha, Conde, eu acho que a imagem e semelhança de Deus. Não estou acabado. O burilamento cabe a mim. Ou seja, não tenho motivo para me orgulhar. Mas também não tenho motivo para me desprezar. É o meio termo. Nem adulação, nem desprezo total. O que eu penso que alimenta muito isso, e por isso que eu gosto tanto da Gênese, quando ele trabalha esse tema, é a questão do mal. Porque a gente tem um entendimento e vê isso sendo, às vezes, alimentado como que existe uma força do mal, né, que possa me prejudicar, e aí eu preciso do centro, eu preciso, sabe? E o Kardec vai falar ao contrário, ele não vai falar nesse sentido, que existe uma força querendo te prejudicar, como uma ideia mesmo de Satanás. Mas Ju, você tocou num ponto que a gente olha, por exemplo, os pastores falando na TV. Eles falam 30% de Deus e 70% do diabo, para amedrontar o pessoal. Aí o pessoal fala, espírito é diferente. Você pega as publicações novas, é Comunidade Educacional das Trevas, Trevas e não sei o que lá, Guardiões das Trevas, entrevista com Exu, não sei o que mais. Gente, qual a diferença nossa para uma igreja protestante? O discurso é igual. Exatamente. Isso é uma questão que eu acho que é muito alimentada dentro das casas espíritas, e isso é totalmente fora do que Kardec traz, né, na codificação, e principalmente na Gênese, que é o livro que a gente está estudando. Não existe duas forças se degladiando, né? Não existe isso. E a gente transfere isso para o obsessor. Quantas vezes a gente vê, nossa, minha vida tá ruim porque tem um obsessor. E onde que está a minha responsabilidade sobre os meus atos, sobre as minhas atitudes, os meus pensamentos? Percebe como eu externalizo? Eu coloco a responsabilidade minha fora, tá fora. Mas eu acho que não é só essa questão. Acho que tem um estágio posterior que a pessoa que vive assim, ela cai para a acomodação, eu acho. Porque aí é muito cômodo você ter alguém dando ordem para você o tempo todo, entendeu? E você aceitando e seguindo aquela ordem. E aí, obviamente, quando alguma coisa dá errada, a culpa não é minha, é de alguma coisa que está fora. Como se eu não tivesse escolhido fazer nada. Né? Isso é um erro tremendo que a gente tem. Então, eu acho que o problema, eu sinto, às vezes, que muitas pessoas
estão muito arraigadas na acomodação, de que, não, isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei como é que é, isso aqui eu... E aí isso dificulta da pessoa sair da inércia, porque a gente sabe o seguinte, não basta conhecimento. O conhecimento sem aplicação, sem ação, não serve para nada. Não muda comportamento, não muda nada no mundo, não faz nada. Então, você tem que não só conhecer, mas usar da maneira correta. Na nossa teoria moral, são fazer as escolhas certas. Fazer escolha não é só escolher, é agir dentro de uma linha de ação que você escolheu, de uma forma que você escolheu. É isso que faz a transformação, e não você ter a capacidade de saber o que fazer. Isso aí não é suficiente. Eu sei o que fazer, mas não faço. Continuo agindo da maneira errada. Eu sei o que fazer, mas não vou adiante. Ou seja, você está se travando. E por que as pessoas se travam? É o que eu me pergunto sempre, né? Que eu sempre percebo em várias ocasiões, não só no espiritismo, fora também, né? Elas se travam porque elas estão acomodadas, sabe? Elas estão confortáveis, estão naquela famosa zona de conforto que por um tempo serve para elas. Só que na hora que não serve, as pessoas não se movem porque não doeu bastante, entendeu? A porrada não é feia o bastante. Que a hora que a porrada for feia, tira a pessoa da zona do conforto, aí ela começa a querer resolver de uma maneira diferente. Infelizmente. Se as pessoas se... Mas quando a gente fala zona de conforto, nós temos de tomar cuidado para a pessoa também não cair e associar sofrimento físico com castigo. Sim, porque o problema não é o sofrimento físico. O sofrimento físico é inerente à condição humana. O problema nosso qual que é? É sofrimento de cunho psicológico, da consciência, conflito existencial. Quando a pessoa está numa depressão, por quê? Porque ela não está bem com ela. Aí sim, porque se a gente for pensar nesses pontos aí, Delane teve problema de físico, Kardec escreveu O Céu e o Inferno deitado, e não conseguia sair da cama. Ele finalizou, ficou 4 meses de cama, quando ele finalizou O Céu e o Inferno. Então, condições de âmbito físico, o cara, se o cara estiver bem com ele mesmo, mentalmente, bem resolvido, passa. O Delane ficou ruim no final da vida. O Delane ficou cego. Maldizeram? Não. Estavam bem com eles mesmos. Eles estavam conscientes do que eles tinham de fazer. Mas eu acho que quando a pessoa se encontra nesse estado de acomodação, eu vou chamar assim, quer dizer que é só isso. Eu acho que tudo é motivo para ela... Eu acho que nós temos de mudar a palavra, viu? Hein? Viu, Sátima? É assim, não é acomodação. Existe o conformista e o conformado. O conformado é aquele que sabe que não pode mudar as coisas são assim mesmo. Ou seja, eu vim com um determinado problema físico, eu tenho que me adaptar a ele e vou embora. O conformista, ele sabe que ele pode mudar as coisas, mas ele não muda porque está bom para ele. Ele se acomoda porque está bom para ele, mas está mal para os outros. Tá certo. Mas eu estou garantido. Esse detalhe é melhor. Esses termos detalham duas condições que a gente vive, sim, em várias situações. Né? E que no final ocasiona a mesma coisa. Que eu fique parado onde eu estou, entendeu? Que eu não teste uma escolha diferente, que eu não faça uma escolha diferente. Porque às vezes você está bem, mas devido você estar bem, quem coloca isso muito bem é agora me fugiu o nome dele lá, o filósofo, que ele fala assim, para eu ter uma refeição em que eu me saboreio coisa, 10, 15 pessoas estão dando a vida por ela, então eu não posso ter essa refeição. Percebe? Ele fala isso, é essa a ideia. Então eu tenho de verificar. Eu só posso me sentir bem comigo mesmo se eu sei que eu não sou causa pelo que eu faço do mal para os outros. Agora não, eu tô me dando bem, deixa os outros se lascar. Que é a mentalidade que vigora. Infelizmente, você não vê os chineses? Você mesmo falou
que a coisa mais dura é você conversar com o chinês. O que o chinês pensa? É o aqui agora a matéria. É só isso. Eles foram educados dentro dessa visão. Eu vou me satisfazer agora. E o amanhã? O amanhã é agora. Eu tenho de garantir o meu. Porque se eu não garantir o meu, o outro vai pegar o meu. Mas como o que eu quis dizer, quer dizer, é que existe essa outra condição onde eu me apego às maneiras que eu acho que são essas, que são boas para mim, e vou embora. É como se eu pudesse parar no tempo. Parar e falar, não, tá bom, eu vou ficar por aqui e vamos ver o que acontece aí para frente. Aí eu me apego, me cristalizo naquela situação e começo até a defender a posição, entendeu? Você começa a defender. Você falou uma coisa legal agora, mas sabe qual que é a coisa? Você está lá. Quando você tomar consciência Isso. que esse seu modo de coisa está prejudicando alguém, você continua, você já não vai ter mais paz. Por quê? Porque você já tem consciência de que você está bem, mas está prejudicando alguém. Eu lembro de um conto do... Não me lembro quem é o espírito, mas é Psicografia do Chico. Num casal de idosos que ele se torna espírita. Aí ele tem uma coleção de armas, que ele adorava aquela coleção de armas. Conforme ele foi virando espírita, ele falou, essa coleção de armas é inútil. Aí ele ficava no seguinte dilema, destrua essa coleção de armas, ou eu vendo ela e distribuo o dinheiro para as pessoas. E ele ficou nesse conflito, porque se eu vender, eu vou passar a minha ideologia de venerar a arma para alguém. Isso. Por outro lado, se eu desperdiçar, eu posso estar desperdiçando a ajuda para outro. E ele fica nesse dilema, ele tem essas armas num galpão. Aí, numa determinada noite, vem um empregado na casa dele, que ficava distante daquele galpão, o galpão pegando fogo, está destruindo tudo. Aí ele começa a rir de felicidade, o dilema dele foi resolvido. Aí os personagens, o espiritismo deixou o fulano louco. Percebe como é que é? Ele resolveu o problema dele. Qual era o dilema dele? Vende e ajuda as pessoas, mas permanece a ideologia ou faça o quê? Era um dilema justo. Quando veio a solução, qual foi? Pegou fogo, acabou, não tinha mais problema, não tinha mais dilema. É mais ou menos mas isso que mesmo assim, a resolução veio externa, né? Isso que eu ia falar. Veio externa, mas no caso, a lição fica, né? Sim, a lição é importante. A lição é importante. A lição é, ele despertou a consciência dele de que aquilo era errado, mas por outro lado ele também percebeu que aquilo poderia fazer um bem. Que ele poderia tornar aquilo que era uma coisa ruim, podia gerar bem para os outros. Mas era bem... a mensagem é boa, mas a reflexão nossa é assim, o mérito não é dele, porque não foi uma escolha dele. Não. Ele já... Mas ele teve o mérito de perceber que ele estava errado. Isso, de tomar consciência. Ele também teve o mérito de não ficar chorando. Sim. Ele aceitou a solução externa que veio, porque foi boa. Ele não ficou se cobrando, se martirizando. Deveria ter vendido e pegou o dinheiro. Porque esse sentimento só paralisa. Dentro disso que... Peraí, eu só vou concluir. Dentro disso que o Satiro falou, no meu pensar é assim, tem pessoas que estão ali dentro de um princípio da fé cega, que eu não usaria a palavra acomodada, mas a pessoa ainda não despertou e ela vivencia um condicionamento cego. E a outra parte é isso que o Conde falou, né? A questão de quando eu tomo consciência, aí sim eu tenho a responsabilidade, porque eu já tenho consciência daquilo. Lembrei, Rousseau que fala. E eu posso modificar o meu comportamento, as minhas atitudes, o meu ato, a minha postura, e tem aquela pessoa que ela ainda não despertou. Né? E tá cheio de exemplos que a gente pode dar de mentes que você fala, gente, não é possível que esse ser pensa desse jeito, mas ele não despertou, gente. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem... dentro de casos de violência doméstica,
como que você vai tratar o casal? Não adianta só você punir, prender. Aquele indivíduo, ele precisa passar por um tratamento para que ele entenda que a mulher não é um objeto dele. Só aí ele vai mudar. A punição não é um instrumento de mudança. E, gente, olha, eu estava assistindo essa semana, eu só assisti a introdução, né? Que é a história de um assassino, ele conta a história dele. E ele falou uma frase que eu fiquei pensando no que ele falou. Ele falou assim, a cadeia não recupera ninguém, porque você é tratado igual um animal. Porque é condicionamento, é castigo. Castigo, punição. Esse ser humano, ele vai sair dali pior, gente. Pior. Se punição e cadeia resolvesse, o Carandiru só teria produzido um anjo. Então, essa é uma reflexão importante para nós, porque é uma utopia a gente achar que eu prendi o cidadão lá, porque aqui não existe pena perpétua, ele vai sair. Mas mesmo nos Estados Unidos. Estados Unidos, a maior população carcerária do planeta é onde? A americana. E lá tem pena de morte, tem pena perpétua, e é a maior população carcerária. Resolve? Não. Você conversar com quem é preso, você sabe do que eles se arrependem? De terem sido pego. Exatamente. Bom, eu só queria colocar um adendo que é o seguinte, quando eu falo esse negócio de acomodação, tudo, o termo que quiser usar, mas eu quero descrever um estado que a gente vive, e não é que eu não vivo. Todos nós vivemos em diferentes momentos da nossa vida algum tipo de acomodação, de paralisação, de cristalização e a gente escolheu esse caminho. É por isso que a gente vive nas imperfeições, por exemplo, entendeu? Aí você tem dois caminhos. O primeiro caminho é conhecimento, é você se dar conta das coisas, né? É isso que a nossa moral ensina, né? O primeiro caminho é o quê? Na medida que eu vou me informando, vou tomar consciência, que a gente falou aqui vários exemplos, é um caminho de evolução. O próximo caminho é você aprender a fazer as escolhas certas. Aí você vai sair das imperfeições e você vai crescer moralmente. Ou seja, o simples fato da gente ter imperfeição e ter coisas que ainda são condicionadas nos coloca nessa situação, muitas vezes, da gente estar se acomodando. Então, a gente tem que ficar vigiando e orando, entendeu? Vigiando e agindo na medida que a gente vai percebendo que a gente está agindo de uma certa maneira. Quer dizer, eu acredito que, tenho certeza que todos nós estamos nessa condição em diferentes locais, de diferentes maneiras. Que algumas horas ficam críticas e muitas vezes estão abafados, escondidos, né? Isso daí. Então, só um comentário para fechar. Não quero dizer que tem pessoas melhores ou piores. Não, nesse ponto, todos nós estamos no mesmo barco. Exatamente aqui. Aliás, o barco chama Terra, né? Esse é o nome do barco que a gente viaja junto. Né? Só para complementar a minha ideia aí. Então, eu achei interessante, Satiro, a colocação do Conde, né? O Conde estava falando a respeito de mensagens, né? De psicografia de Bezerra. E tem muitas mensagens de psicografia de Bezerra atualmente que fala sobre os tempos são chegados, né? E analisando essas colocações que a gente estava estudando hoje, que Kardec coloca como isso sendo irrelevante, né? Para o espírita, essa questão de quando vai acabar o mundo, importa a questão moral, né? Que a questão do espírita, que muitas vezes as pessoas são acomodadas, também é uma acomodação por um certo receio, né? Porque se as mensagens têm sempre esse teor que é um teor ameaçador, né? Do tipo, olha, se você não fizer, os tempos são chegados, né? O quanto que isso também não está pesando dentro do movimento, né? Para as pessoas também não se responsabilizarem. Porque fica uma coisa assim, né?
os tempos são chegados. Se você fizer tal coisa, você tá salvo do tempo ser chegado, né? É uma espécie de dominação que é bem aquela coisa da igreja medieval, né? Se você não fizer tal coisa, você vai para agora os tempos são chegados, né? E tem aquela, eu não sei se eu até achei interessante que eu lembrei que tem uma publicação que chama Não Será em 2012. Alguém já viu isso daí? Eu comprei essa publicação, que foi, acho que, feita uma palestra pela aquela Marlene, que era da FEB, que acho que não está nem mais viva. Agora, eu não sei se ela ainda é viva. Que ela já desencarnou, escreveu esse livro, já desencarnou, né? E ela escreveu esse livro através... Gente, é um compilado de coisas do Chico Xavier, mas não tem, né? Alô? Ah, bom, pensei que é isso? Acho que caiu a internet dela. Assim, Mel, a gente não está conseguindo te ouvir. Não será 2012? Bom, mas é isso aí. Eu estava mais falando sobre essa questão do livro, né? Que alguém já leu e que tem algum inédito, ou se não leu, é um livro interessante para juntar aí com esse capítulo, quanto o movimento se modificou, né? Após Kardec. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Um pedaço a gente ouviu. Aí, que não ouviram nada. Não, nada não. A gente ouviu um pedaço. Tá a linha do seu pensamento é só você não pode considerar assim, após Kardec, porque mesmo com Kardec vivo, existia duas correntes. Só que a gente tem de colocar o seguinte, essa outra corrente queria se apoderar do termo espiritismo, e não era. Porque o termo espiritismo, a palavra espiritismo, quem vai nominar ela, criar ela e dar um caráter é o Kardec. Aí tudo que apareceu, o Kardec inventou um termo, todo mundo se apoderou do espiritismo. É que nem você pegar a Umbanda hoje. Você pega a Umbanda, que é de 1908, as origens dela, e pega o que existe hoje. Todo mundo fala que é Umbanda. Não é Umbanda. Porque tem lá a fundação da Umbanda, o que era para ser Umbanda. Já não é mais. É o que fizeram com o Espiritismo. Se apropriaram do termo criado por Kardec e inventaram outra coisa. A FEB é tudo, menos espírita. A atual FEB. A FEB foi espírita? Foi. Talvez uns 8 anos da existência dela. O Dias da Cruz era espírita. Foi o segundo presidente. O primeiro estatuto era espírita. Não tinha nem Rustang no estatuto. Depois o grupo rustanguista tomou posse e colocou o Rustang. Então são diferentes. E outra, a FEB não era nada no Rio de Janeiro. Era um centro pequenininho. Existia uma sociedade acadêmica, Deus, Cristo e Caridade, onde todos os centros eram filiados. E por que eram filiados? Para se protegerem e poderem funcionar. Por quê? Porque o país era católico, a igreja era a religião oficial, catolicismo. Então, eles criaram uma sociedade acadêmica que conseguiu que os centros funcionassem, porque o caráter do espiritismo era científico e filosófico, não era religioso. De todos os grupos que se reuniam na sociedade acadêmica, só 2 tinham conotações religiosas. Todos os outros eram filosóficos e científicos. Depois veio a República, os religiosos defraudaram e falaram, nós somos religiosos. Aí veio a proibição dos centros funcionários, justamente quando o Estado deixou de ser católico. É muita ironia isso aí. É. Mas eu acho que dá uma bela visão nesses capítulos que a gente estudou da ciência,
abrem a nossa cabeça para um novo caminho que a gente tem que usar mais, né? Buscar pensar mais pelo lado científico e ver coisas como... Não existe uma verdade definitiva, a gente está sempre evoluindo. O que a gente descobriu hoje é a verdade mais próxima que a gente pôde chegar da verdade. E vamos embora, evoluindo dessa maneira. E essa evolução de conhecimento está diretamente atrelada à nossa evolução moral. Então, a gente tem que estudar. A gente precisa disso para poder evoluir. Então, vai evoluir por osmose moral, sei lá como é que se daria isso daí. Você chega próximo de algum espírito superior e ele transmite moralidade para você. Isso não existe. Você vai evoluir porque você estudou, porque você cresceu como indivíduo. E não por proximidade, entendeu? Porque você pertence a um centro maior, ou porque você anda com pessoas que são de elevado nível moral, seja lá o que isso significa, né? Somente nessa terra daqui. Só vai evoluir se você tiver conhecimento, ou seja, a nossa vida só vai melhorar se a gente evoluir, só vai evoluir se a gente tiver conhecimento, e isso só depende de cada um de nós. A evolução moral nossa é nossa, como o nome diz. Entendeu? A gente tem que passar a fazer. Não adianta querer ajudar os outros, que os outros só vão andar a hora que eles quiserem. Isso é difícil da gente aceitar. Entendeu? É muito complicado você olhar para um filho seu e saber que não adianta empurrar o guri, porque ele só vai evoluir na hora e do jeito que ele quiser. Você não pode fazer nada. A hora que você se dá conta disso, é complicado, mas a gente tem que se dar conta, entendeu? De que a gente pode ajudar, pode orientar, pode, como se diz, de oportunizar é a palavra que eu gosto. Mas, além de oportunizar, eu não posso fazer mais nada, entendeu? E, às vezes, quando você oportuniza muito, você vira inconveniente, porque a pessoa não quer falar sobre aquilo. Eu tenho um filho que adora falar sobre espiritismo. Eu tenho uma filha que não quer falar sobre nada de espiritismo. Cada um está num estágio diferente. Paciência. Entendeu? Respondo a quem quer e deixo viver quem não quer saber sobre o assunto. Mesmo sabendo da importância que é você se espiritualizar. Ela vai buscar o caminho dela, na yoga. Ela está morando no Oriente, então ela deve se achar por lá. Não, no budismo, alguma coisa por lá, ela vai acabar se achando. Né? Espero, né? Espero. Né? Então, não adianta. Então, a gente tem que gastar mais tempo se melhorando, porque ao se melhorar, a gente é exemplo para os outros. Eu penso um pouco assim. Esse capítulo ajuda muito a gente a reconhecer o caminho, entendeu? Que passa realmente pela ciência. Né? Ciência filosófica, né? Pela nossa ciência filosófica, o caminho viável. Não é o único, né? O que vocês acham? Falem alguma coisa. Gente, abrem as câmeras, compartilhem ideias, deixa a gente ver vocês, falem a opinião de vocês. É porque eles estão num nível, o Conde ele varia, né? Mas os outros, eles estão no umbral, entendeu? Aí é escuro. Tem que reconhecer. Não, Sátiro, uma coisa que as pessoas não percebem. Repara que de uns 15 anos para cá, virou um mercado lucrativo falar de trevas. Todos os médios começaram a abrir, né, depois de 2000, espaço para temas escatológicos. Isso mesmo. Umbral, só estudo umbral. Não. É Aguinaldo Paviani, é o Vanderlei de Oliveira. Data limite, a previsão, e aí a Então, todos eles. Né? Aí você vê como é que é. Agora, por quê? Porque isso dá lucro, dá dinheiro. É isso mesmo. Tem uma live agora aqui há pouco, tá pululando nos bancos aí, de duas pessoas ligaram à FEB, que é ligado com a Haroldo Dutra, você viu? Ganharam 4,5 milhões de reais em uma semana com aquela alteração dos livros do Emmanuel.
É mesmo? 4 milhões e meio de venda de livros em 7 dias. E eles postaram uma live orgulhosos de cada um ter ganho 1 milhão. E o Haroldo Dutra ganhou 2 milhões e meio. Pelo que consta. Tá aí. Os dois falando orgulhosos. Isso é espiritismo? Não, definitivamente não é. Para Kardec, não, né? Não, eu estou dizendo assim, o interesse hoje em dia está cheio de editoras se diz espírita aí. Você pegar essas publicações aí, 99% são mediúnicas, se forem, mas não são espírita. É, bem isso mesmo. Não, tem um livro que ele é bem famoso, que ele começa a falar sobre legiões, né? De espíritos, das trevas, não sei o quê. Então, do Vanderlei de Oliveira. Não, é o outro. Não é do Vanderlei, não, esse. É o do Robson Pinheiro. Isso, aí ele começa falando... Isso. Ele já veio lá na minha casa, onde eu frequento lá, até fui eu que convidei. Aí a gente... Isso no começo, quando ele não estava tão legião assim. Eu falo com ele. Ele é de formação protestante, e aí começou a aparecer a mediunidade. Qual era a formação dele? Protestante. O que os amigos diziam? É o diabo. Então, qual que é a formação dele? Protestante. E Umbanda, depois. Ele nunca se definiu. Ele até comenta, né? Ele fala, muita gente fala que eu sou umbandista, mas eu não sou, eu sou espírita. E antes, quando eu ouvia o programa dele há uns 4 anos, sei lá, acho que é por aí. E aí, quando eu li o livro, me chamou a atenção, porque ele fala... Eu não li o livro, né? Eu vi uma partezinha e ele fala assim, meu nome é Legião porque somos muitos. Aí eu falei assim, nossa, e pensando em termos, assim, né, do universo, só o bem, né, as pessoas que são boas, eu acho que isso é muito maior do que pessoas que têm um comportamento mal, porque eu não vejo o mal como uma força, né? E sim como um comportamento inadequado que a gente tem e ainda está aprendendo a modificar. Justamente. Porque aí eu vou tomando consciência e vou modificando. Certo que tem os refratários, mas Kardec mesmo coloca que o número deles é menor. Né? Então, se você tem um entendimento que Kardec traz e a gente vê, às vezes, alguns espíritos ali cometendo atos, às vezes ele faz muito mais por um desconhecimento do que pela maldade propriamente dita. Perfeito. É tipo, sendo um ato refletido e escolhido. As obras dele, se você ler, eu li os 2 livros dele. Gestação da Terra, acho que eu li. Não são um livro tão absurdo. Agora, qual que é o problema? A pessoa que não tem conhecimento nenhum vai ler e não percebe que aquilo é ficcional. Não, aquela trilogia que ele fez, falando das trevas, que as trevas estão se organizando. Não é de hoje. Se você pegar aquela Vera Krijanovskaya, ela tem também essa trilogia. O Conde Rochester. Nunca leu nenhum livro do Rochester? Não. Os romances são fabulosos. Mas também tem a parte lá que entra as trevas, seres que vão mexer na vida da pessoa. Tem, mas ela coloca logo no começo, romance mediúnico. O mesmo espírito que escreve fala, é obra de ficção, criação minha. Só que as pessoas, é obra mediúnica, deve ser verdade. Felizmente. Entendeu? É bom, é ficção. Leia como ficção. Como ficção é bom. Pelo menos ele escreve bem. O Robson, os 2 livros que eu li dele, escreve bem. O duro é quando o cara escreve mal. Entendeu? Os espíritos que se comunicam com ele, além de falar besteira, escreve mal pacas. Tá cheio, assim. Um livro horrível de ler. Os Diamantes de Sangue, acho que é do Divaldo. Gente, muito ruim.
O espírito desaprendeu a escrever, né? E olha que tem livro do Divaldo que é muito bem psicografado. Aí você nota que é outro espírito que está escrevendo ali. Não é, eu acho que é Vitor Hugo que aparece como o autor. Então, desaprendeu na espiritualidade a escrever. Agora você pega o Tagore, que ele tem alguns livros dele que é do espírito do Tagore. Dá para ler. É bom. Se não é o Tagore, é alguém que conhece Tagore. Está ali. Então as pessoas pegam e aceitam. Mas vai lá ver. Ninguém muda. Ninguém fica pior do que era encarnado. O espírito desaprender não dá para evoluir. Para desaprender, não. Acho que é Sirineia Yolanda Maffei. Ela tem uns livros, uns contos que ela coloca que é o espírito de Leão Tolstói. Muito bons. Questiona essas histórias, mas são muito bem escritos. Provavelmente é alguém que leu Tolstói. Né? Certeza. E tem também aquele livro que é a psicografia do Chico com o Valdo Vieira, que é um livro sobre Balzac. Tem até um livro, O Avesso de um Balzac Contemporâneo, que a pessoa faz um livro, escreve esse livro, O Avesso de um Balzac Contemporâneo, e faz uma análise do livro do psicografado e fala, olha, só pode ser Balzac que escreveu isso. Porque o que ele coloca de referências da obra que ele escreveu em vida é tanta que se não foi ele que escreveu, foi alguém que estudou Balzac a fundo. Então você vê como é que é uma mediunidade séria. Foi uma psicografia do Valdo Vieira. O pessoal da universidade foi a fundo, estudou e chegou à conclusão. Se não é Balzac que escreveu, é alguém que conhece Balzac a fundo. Você pegar a obra do Balzac, são volumes e volumes. A pessoa, para ler Balzac inteiro, demora uns 5, 6 anos para ler. Ô, Ju, qual é o próximo capítulo nosso para a gente... Ah, muito obrigado. Ajudou bastante. O 10, a gênese orgânica. Ah, é a gênese orgânica, então. É o da gênese orgânica. Esse acho que em uma aula a gente faz. Ah, é? É, tranquilo. Então tá. Ah. Agora, a gente estava falando desses capítulos, eu fico questionando o que mudaram, o que alteraram itens nesses capítulos que são totalmente de cunho científico. Nada, quase. Mas Não tem alteraram. Tem? Tem alteração. Oh. Mas não tão significativa Não. quanto no último capítulo. Sim, mas eu digo assim, é que a gente não sabe se essa alteração pode ter sido alguma coisa que o Kardec fez. Mas é assim, é coisa pouca, coisa pouca. Mas esse capítulo que nós lemos, Teoria sobre a Terra, todos os itens têm alguma alteração. Os 6 itens. No capítulo 8? Teoria sobre a Terra. Que são 6 itens. Isso. Todos os 6 itens têm uma mudancinha pequena. Por exemplo, item 4, na adulterada, tem uma nota que não é do Kardec. Para que puseram uma nota? No item 5, foi retirado o 3º parágrafo. E mais alguns itens. Então, são coisas que... É aquela história. Quem mexeu na obra, mexeu no que interessava e também no que não interessava para fazer uma coisa bem feita, né?
Assim, na minha visão, Conte, foi me totalmente esclareça, pensada, né? por favor. Todas essas alterações não foram feitas no Brasil, não foram tiradas. Não. Não Não é isso? alterações realizadas na França. Na França. Isso. Porque eu estava analisando, vocês falaram hoje a tarde inteira, eu só fico escutando vocês, certo? Mas hoje eu tenho assistido todas as, inclusive assisti a última live de Paulo, certo? Certas explicações, eu concordo plenamente com ele. Eu estou fazendo o autonomia aqui, estou pesquisando, lendo, certo? Mais uma coisa, como é que... Hoje nós temos um dirigente da FEB que é Brigadeiro do Ar. É um cara Sim, eu conheço. Brigadeiro Godinho. É um cara que tem uma índole, eu conheço ele pessoalmente também, certo? É um cara que, para mim, pelo menos tem demonstrado como militar, ex-militar, agora da reserva, certo? Eu acho, como eu também, eu vou dizer para você, eu tenho 69 anos, caminhando para 70. Essas alterações todas, eu já tinha acompanhado Canuto de Abreu há muitos anos, isso surgiu depois, amornou. Aí veio agora, muito bem feito, todo o trabalho que Paulo está fazendo, certo? Como é que nós, é uma pergunta, como é que nós, que estamos estudando, porque tem muitos aí que não vão aceitar. Mas nota, com Kardec vivo, ele não foi aceito pelos que estavam do lado dele. O D'Ambel, o Deslian. A gente sabe hoje em dia que o Deslian não era... Ele era ao lado do Kardec, era o secretário, só que ele não concordava. Porque qual que é? O Lemarri eu sei. O Lemarri, o interesse dele era dinheiro. Dinheiro. É um cara o dele era em dinheiro. Não tem nada de interesse ideológico, não. É dinheiro puro. Se empregou do espiritismo para ganhar dinheiro. Aí já está mas não é ele, veja bem, não é ele o autor dessas adulterações. Ele é um dos que vai se aproveitar delas, mas não é ele. Tudo bem, isso veio cada um com suas ideias, porque o Brasil, o grande mal do Brasil é o protagonismo, é você trabalhar o personalismo de pessoas. Não, aqui no Brasil, nota, o Godinho e mesmo o pessoal da FEB, eles são rustanguistas. Se o senhor ler a publicação dos discípulos de Rustang, resposta dos discípulos do Rustang ao Kardec, o senhor vai entender qual que é a ideia deles. Eles acreditam que Kardec estava ultrapassado, que viu um espírito muito superior, um grupo de espírito muito superior, e suplantou as ideias que o Kardec trazia. Então, é uma questão de fé cega. Você sabe que essa questão já surgiu aqui várias vezes no Brasil, dizendo que... Mas o problema não é no Brasil. Que Kardec estava ultrapassado, e já foi debatido. Então, mas essa ideia não começa aqui, senhor Ney. Ela começa lá na França. Ela começou com Kardec vivo. Nesse livro, No Céu no Inferno, vai contar como o Pesani, como o Rustang, eles já faziam oposição às ideias de Kardec. Exatamente. E Kardec, eles achavam que o Kardec ia desencarnar em 65. Ele ficou ruim, ele ficou acamado, sem sair da cama, mais de 90 dias. Escreveu o livro dos Espíritos na cama, o livro dos Espíritos não, o Céu e o Inferno na cama. E ele saiu, se levantou. No que ele se levantou, o D'Ambel foi afastado da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, porque ele tinha dado, o Kardec vai morrer, nós vamos fazer isso agora. Rapaz, é um negócio sério, né, meu? Entendeu? Mas o que é isso? É vaidade, é não aceitação, mas é ego. O Rustang, ele acreditou que ele era o enviado. Os espíritos chegavam para ele e falavam assim, olha,
Vamos estudar, mas eu vou contar uma coisa que eu só posso contar quando você estiver preparado. E o cara vai estudando, vai colocando aquelas ideias repetitivas e fala, olha, é o seguinte, você foi escolhido para divulgar a verdade. É assim que se muda tudo. Quando o cara se acredita como escolhido. Vê se o Chico, por exemplo, se considerou como escolhido. Ele abriu o caminho para vários espíritos. Agora ele entregava a obra para a FEB. Se a FEB publicava do jeito que ela era entregue, não sei, está na consciência deles. Mas eles nunca mostraram os originais. Nunca. Tem isso também, né? Tem isso, então. Então a gente vai falar o quê? O primeiro livro dele, O Nosso Lar, tem certas coisas que precisam ser analisadas, né? Aí não, mas o Nosso Lar é assim. Se o senhor pesquisar, ele mesmo fala que ele conversando com o Emmanuel, olha, o pessoal da FEB não gostou de certas coisas. Aí o Emmanuel fala sobre o Nosso Lar, que não é do Emmanuel, é do André Luiz. Aí o Emmanuel fala, deixe eles alterarem o que eles quiserem. Se o senhor procurar, o senhor vai encontrar essas informações. O Emmanuel fala, deixe eles... Porque não tinha o que fazer. Estava na mão deles. Exatamente. Então, é um trabalho que não vai ser para mim, mas essa geração nova que está chegando aí... Mas o senhor vai reencarnar? Mas... Daqui não é para agora. É para o senhor, sim, seu Ney. Como não? O trabalho nosso aqui, o trabalho nosso só vai dar resultado daqui a uns 30, 40 anos. Com certeza. É para a nova geração que está chegando. Justamente, essa nova geração tem que começar a ser preparada agora. Então, tem Paulo, tem... Mas quando a gente fala nova geração, a gente esquece que nós vamos voltar. Nós vamos receber dessa geração essa sementinha que está sendo plantada hoje. Exatamente. Em situações melhores. Porque não tem como. É documental. Existem os documentos, eles foram colocados à luz. Rapaz, o trabalho... E foi colocado à luz na hora certa. Hoje tem internet. Os documentos vão estar aí. Agora, veja, a leitura que cada um vai fazer do documento é problema de cada um. Tem que o documento está lá, ninguém vai impedir. Já tem um grupo que está fazendo uma leitura diferente. Isso faz parte. Faz parte, aí vai para o debate. Vai para o debate, deixa. Mas o problema está aí. Tudo não é dá para aprendizado. esconder mais. Eles vão ficar salvos nas nuvens e vão chegar o senhor quando o senhor voltar, para mim quando eu voltar. Entendeu? Tá vendo? Mas deve ser daqui a uns 50 anos. Ou 60. Não faz mal. Não faz mal, não. Pega com mais consciência, né? Com mais conhecimento, que você já vem, todo com nova bagagem, tudo, entendeu? Mas é isso mesmo. Isso aí. Não tem mais como. É algo que chegou para ficar. E outra, vai conviver essas duas linhas de pensamento por muito tempo. Porque se ficou só uma linha de pensamento durante quase 150 anos predominante, vai ter agora uns 100 anos que vai ficar duas linhas. Até que uma vai desaparecer. Porque ela não se adapta. Eu só não quero que a gente se torne igual a essas igrejas, como a Batista, a Assembleia de Deus, que tem 1000 e tantas ramificações. Seu Ney, já é assim. Já é assim? Já tem a USE, tem a Aliança Evangélica Espírita, mas tem a USE FEB. É de São Paulo, né? Que faz... Não, a Aliança Espírita Evangélica é nacional. Nacional, é? Então, veja, não tem isso, o senhor não quer. Não existe uma unificação. A verdade não está num pequeno grupo. Ela vai estar disseminada em vários. Hoje, a gente pegando as cartas de Kardec, que eu tive a oportunidade de ver,
ele se correspondia com mais de 1000 lugares. Você imagina, em 1860, ele se comunicando com 1000 lugares. Na mão, né, rapaz? Que trabalho. Então, árduo. 1000 localidades diferentes. Você vê, aqui na Bahia, o primeiro centro espírita foi fundado por José Olímpio Teles de Menezes. Então, mas ele é rio-sanguista. Não existia federação, não existia nada nessa época. Mas é que eu estou dizendo para o senhor. Quando o Teles de Menezes recebeu o Livro dos Espíritos, ele não recebeu o Livro dos Espíritos. Ele recebeu, primeiramente, os 4 evangelhos direto do Rustang. Se eu pegar lá, ele vai dizer. Ele recebe em 1868, ou 69, os 4 evangelhos do Rustang e os livros do Kardec, o Livro dos Espíritos. Ele recebe só os 3 primeiros. O Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E os livros do Rustang junto. Quem era o Teles de Menezes? Ele era secretário do cardeal de Salvador, Dom Romualdo. Dom Romualdo desencarnou em 65. Ele tinha sido secretário do Dom Romualdo. Qual era a visão que ele tinha? Igrejista, né? Igrejista. Quando ele recebe um espírito que se comunica com ele, ele começa a duvidar do espírito. Como é que eu vou saber se você é do bem? Sabe o que ele faz o espírito fazer? Reza a Ave Maria. Sabe o que o espírito faz? Reza a Ave Maria. E depois faz o Pai Nosso. E sabe o que o espírito diz para ele? Ele pergunta, qual que é a função do espiritismo? A função do espiritismo é levar todo mundo para a Igreja Católica. Está lá na primeira publicação dele. É tornar todo mundo católico. Me diz que espírito era esse que estava se comunicando. Era o próprio Dom Romualdo, que era da turma que queria o poder todo para o Papa. E depois virou patrono da FEB. Pessoal, sinto interromper aí, mas eu tenho que interromper. Vai dar 6 horas, vamos fazer a oração de encerramento. Por que é 6 horas? É Ave Maria? Não, é que 6h15 eu volto. 6h15 a gente volta. Eu estou sabendo, sabe? É que é 6 horas a hora da Ave Maria, né? E primeiro tem 15 minutos que eu preciso fazer as orações aqui em casa. Comer uma hóstia, sabe como é que é, né? Tem que alimentar o corpo também. Então, eu pensei que você ia olhar para a Meca. Também pode, mas não é minha corrente. Então, 6 horas, que aí a gente tem 15 minutos para descansar, beber uma água, e daqui a pouco a gente volta com... Vamos resolver o primeiro estudo de debate, né? Vamos acompanhar esse debate interessante que vai acontecer aí na SCK, que é sobre a Gênese, né? E é bem interessante. Vou publicar lá no grupo, no WhatsApp, no Facebook e no outro grupo também nosso de estudo, que tem gente interessada. Eu estava acompanhando os comentários da outra live lá, a Genesi estava participativa, vamos ouvir a opinião dela. Pois é. E quem pode fazer uma oração de encerramento, por favor? Então tá bom, vou eu mesmo. Deus, obrigado por essa oportunidade, essa nova oportunidade de podermos estudar em grupo, todos trabalhando, trazendo o seu melhor, o seu aprendizado, o seu conhecimento, para que possamos responder às nossas dúvidas e para que possamos evoluir individualmente. Obrigado por mais essa oportunidade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.